die mir... Wie sehr sind? Essa mochilinha já não gostou, não vai, não gostou. Mentira, ostrość. Acho fantástico a educação bilíngue. É, né? Acho muito fantástico. Eu mal consigo falar português. Olá, você de casa! Olha a gente aqui novamente com o nosso amigo meu, Dadashi Zamiliano. Olá, como vai? Seja bem-vindo, Zamiliano, aqui no nosso canal. Primeira vez que a gente grava junto, né? Sim, é verdade. Olha que louquidão. Faz muito tempo que eu não apareço no YouTube, aliás. É verdade, né? Olha Acho que tem quase 2 anos. Tem quase 2 anos. Olha que furo de reportagem. Sabe como é a que gente é? aqui. O mundo roda e vacilão gira. Gira. Mas é o contrário. É verdade. Bom, e se você estiver escutando uma obra aqui ao lado, a gente tá realmente numa situação onde começamos a gravar, a criança não falou o dia inteiro, agora ela quer conversar e o vizinho que tava tranquilo resolveu fazer a obra agora. E hoje é sábado. Tudo acontece só quando a gente precisa. É verdade, normal, Não cara. precisa, Então, tá tudo na paz. vamos seguir esse ritmo da louquidão e hoje são 10 perguntas idiotas para um assistente social. Se apresente antes, né? Porque eu já te conheço, acho que a galera de casa não. Olá pessoas, eu sou o Zamiliano, eu tinha um canal no YouTube que está parado, aliás, que é o Fala Zamiliano, que você pode procurar aí no YouTube. E eu tenho um podcast chamado Revolution, né? No qual a gente dá uma de esquerda muito louca lá. Mas vamos lá. Você já conhece o quadro? Você já viu isso antes? Já cheguei a ver. Ah, pô, maneiríssimo. Então esse daqui é, na verdade, o terceiro vídeo, mas que eu acho que ele vai sair na frente do segundo. Então, na verdade, esse é o segundo vídeo, porque o terceiro vai ser do meu sogro falando sobre como é ser comandante submarino na União Soviética. Na verdade, são dúvidas sobre estar dentro de um submarino. Então, vai ser. Não perca. Olha. Cara, eu já vi uma dúvida na minha cabeça que é horrível. É mesmo? Qual? O submarino muito fechado, se todo mundo peidar. Essa foi a pergunta que mais fizeram, você acredita? Você tá de sacanagem. E a resposta, sabe onde você vai encontrar? No próximo vídeo. Inclusive, quando você compartilhar esse vídeo aqui com alguém, pede pra galera se inscrever. E você que é inscrito faz tempo e não vê a gente, dá uma olhada. Sabia que o YouTube tem dessas agora? Ele faz uma limpa, a pessoa que tá inativa, ele fala, você não é mais inscrito nesse canal. Você não dá like, não comenta? Ele fala, você não gosta tanto assim desse canal, você tá desinscrito, você não interage. Então, os poderes monocráticos. Então, pô, pra você não perder a inscrição aqui na gente, dá uma curtida, comenta alguma coisa aqui, comenta landromas aqui embaixo. É uma palavra que eu pensei agora. E aí, só pra você interagir aqui com a gente. Então vamos à primeira pergunta. Eu vou começar com a que mais fizeram logo de cara, que é... Mas você faz o que mesmo? Que é... Acho que é uma unanimidade. É uma unanimidade essa pergunta é muito boa, né? O que o assistente social faz? Eu tô tentando aqui pensar como é que eu faço um resumo disso. O que eu faço o dia inteiro? Como é que eu faço um resumo disso, né? O assistente social é um profissional... É a melhor pergunta e a mais difícil mesmo. Era muito difícil mesmo, porque tipo, aí vem 280 conceitos na cabeça. Quando a sua avó pergunta, tipo, meu filho, tá trabalhando com o quê? Você tá entregando cesta básica? Não, vó, de vez em quando. Não, vó, essa semana não deu tempo. Não deu. Mas o assistente social ele é um profissional que ele faz uma avaliação sobre um determinado território, determinada situação, em que ele vai ou executar uma política pública que já existe, certo. A exemplo da política de assistência social, que é mais fácil de tudo para entender, na verdade, né? Porque praticamente tem Mas o assistente social ele não trabalha só na assistência, ele trabalha na saúde, na educação, em empresa privada, então ele trabalha em um nicho de profissões muito diferentes, apesar da maioria deles trabalhar na assistência. Então, quando a gente está trabalhando ali nessa perspectiva, a gente faz uma avaliação sobre determinado território ou executa uma política pública que já foi feita essa avaliação sobre aquele determinado território para intervir nele e melhorar a condição de vida daquelas pessoas. De quem é atendido. Exatamente. Então, por exemplo, se é um território em que existe uma situação de extrema pobreza, né, o assistente social ele vai trabalhar ali junto com outras políticas públicas, seja o programa Bolsa Família, seja a política de saúde, seja a política de educação, para que aquela situação seja superada em um determinado ponto, em um determinado momento da vida. Né? E ao mesmo tempo ele tem condições de criar novas políticas públicas, fazendo avaliação desse território, falando exatamente o que está acontecendo, quais são os principais problemas, da onde a gente vai tirar o dinheiro para resolver esse negócio, né? Quais são os objetivos, as metas e os princípios de uma determinada política pública. Então, se eu estou no determinado bairro e o determinado bairro ele tem um alto índice de violência doméstica, né? E eu avaliei que começou a aumentar muito esse índice de violência doméstica, então eu tenho que começar a pensar como é que eu vou fazer um projeto de intervenção nesse bairro para resolver esse problema da violência doméstica. Eu vou começar a intervir nas escolas, qual é a faixa etária que está tendo mais incidência disso?
É idoso? É criança? É adolescente? Né? É adulto comum? Qual faixa etária de adulto? Esses adultos têm qual tipo de perfil socioeconômico? Né? Como é que eu vou fazer para intervir em relação a isso? Qual é a cultura daquele bairro em relação a essa determinada coisa? Então é um trabalho um tanto quanto complicado. Olha aí, isso foi só a primeira resposta, hein? Exato. Essa pergunta é muito boa. Como não surtar? Próxima pergunta. Quem disse que eu não surtei? Né? Quem disse que vocês não estão surtados? É verdade. E eu sou normal. Mas, cara, assim, tem muito essa coisa da saúde mental, né? As pessoas elas têm que entender que saúde mental é assim como é a saúde física, né? Na verdade, a gente separa isso no Ocidente, mas no Oriente não é separado. Saúde mental e física é uma coisa em conjunto. Se você tem um problema de saúde física, você trabalha esse problema de saúde física. Se você tem um problema de saúde mental, você também trabalha esse problema de saúde mental. Como você tem um cansaço mental muito grande, e isso reflete diretamente no físico da gente, é sempre recomendável que as pessoas procurem um terapeuta. Certo. E no processo da terapia, se a terapeuta estiver auxiliando... Na sua profissão, as pessoas necessariamente precisam fazer ou tem assistente social que não faz? Cada um faz sua própria avaliação. Entendi. Você tem que ter condições de avaliar se é necessário na sua vida você procurar um terapeuta ou não. Né? Como é um profissional que já tem um pouco mais de noção, tem grandes chances de ele procurar um terapeuta mais rápido, mais fácil, porque tem muito menos preconceito em relação ao que é a terapia. Tem gente que não vai na terapia porque acha que é coisa de louco. De louco, né? Eu acho coisa de louco não ir na terapia. Então, verdade, e faz muito mais sentido. Faz. Né? E aí, se a determinada situação é mais complicada, às vezes pode ter que entrar com um psiquiatra também, né? A pessoa está com depressão, e aí tem que dar uma balanceada quimicamente. Mas para não surtar, para mim, é procurar o processo terapêutico e, ao mesmo tempo, procurar grupos de outros profissionais que tenham a mesma concepção que você e lutar por um determinado direito que está ali que você está sendo inserido, né? Assim, se você ficar só... Isolamento faz muito mal. Então, quanto mais isolado você ficar, pior vai ser em relação a isso, politicamente, né? Assim por diante. Importante conversar, compartilhar as ideias, procurar alguém para trocar uma informação. Isso. Muito bem. Já houve um momento em que você teve que desistir de algum procedimento ou processo? Já, assim, de avaliar determinada situação e falar, cara, não tem jeito isso aqui não. Sabe? Já chegamos no final. Não tem solução, não consigo resolver isso. Vou ficar só fazendo paliativo. Né? O que seria o paliativo para quem está assistindo? Às vezes você pega um determinado caso que é uma situação de extrema pobreza, ou miserabilidade, que é pior ainda do que extrema pobreza. Miserabilidade é abaixo da extrema pobreza. Né? Você tem a linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza tem a extrema pobreza, depois você tem o miserável. Miserabilidade. O miserável sonha em ser extremamente pobre. E aí você tenta intervir o máximo possível naquela determinada situação, mas não tem como resolver. Por quê? As pessoas elas não têm como se inserir no mercado de trabalho de forma alguma, elas não têm condições de inserir em nada, elas não têm condições de ultrapassar determinados problemas por conta da falta de política pública no entorno. Sim. Então, na verdade, quando você vê um determinado caso e você não sabe muito bem agir nele, sempre tem mais a ver com o entorno daquilo do que necessariamente com o seu querer. Né? Eu brinco e falo que você passa muito mais raiva não pelas pessoas que você está atendendo, mas pela falta de política pública. E aí isso que deixa você mais desesperado no cotidiano de trabalho. Porque você quer resolver o negócio... Você perde ferramentas. Você não tem ferramenta para resolver. Então como é que eu faço? Aí você fica fazendo um paliativo aqui, tentando resolver outro lá, etc. E você tem que ser muito criativo para às vezes tentar resolver alguma situação. Então é muito complicado. Mas já houve situações em que eu olhei para a família e falei, putz, aí... Não tem jeito. Não tem jeito, eu vou ter que acionar a justiça. Né? Tem que acionar o Ministério Público, né? Etc. E isso já liga com uma outra questão que é... Você tem o poder de tirar uma criança de uma família? Graças a Deus, não. Quem tem poder se chama de instituição do poder familiar, né? Antes era pátrio poder. Pátrio poder. E aí mudou no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não é o poder do pai, é o poder da família. Quantas famílias não têm pai, né? Exatamente, né? E aí quem tem a possibilidade de destituição do poder familiar é só a justiça. Então a criança e o adolescente vão parar no sistema judiciário, né? Se ela tiver que ser abrigada, ela vai ser abrigada. No processo de abrigamento, você vai ter um acompanhamento contínuo com assistente social, psicólogo, pedagogo, com aquela família para que faça o possível para a criança ou voltar para a família, ou ela ir para uma família extensa, que é no caso um tio, uma avó, etc. Ou, se nada disso der certo, a possibilidade de ir para
por uma adoção, né? Uhum. E aí você destitui o poder familiar ou na adoção ou passando o poder familiar para outro familiar daquela determinada família. Então é o judiciário que faz essa avaliação, tem os assistentes sociais e psicólogos lá que fazem a avaliação também, mas não é qualquer assistente social que... É só o juiz que bate o martelo. Sim. Por isso fala assim, não pode. E a outra pergunta aqui é, você visita todas as classes sociais? Todas as classes sociais? Mas eu visito o quê? Da minha vida? Na vida talvez, né? Mas quanto assistente social? Eu visitei a burguesia uma vez, né? Olha, no local que eu tô inserido agora, no meu trabalho, bom, a classe trabalhadora sempre, né? Mas eu achei que tipo, a pergunta pode ser, tipo, existe um assistente social nos jardins? É muito difícil. Não precisa. É muito difícil, não. Porque, na verdade, dependendo da situação, precisa. Porque as classes mais abastadas, eu acho um termo que a gente pode utilizar bem aqui, elas normalmente resolvem situações por fora do Estado. Entendi. Ela vai buscar ajuda no terapeuta. Ela vai buscar no terapeuta. Então ela sempre ela psicologiza mais a situação e o assistente social ele fica num segundo plano. Ela não recorre ao Estado. Não recorre, é muito difícil. Quando recorre ao Estado, é numa situação muito caótica, num outro nível, assim, de violência doméstica, por exemplo. Aí você recorre à polícia, que é o Estado, e se a polícia tiver bom senso, vai te encaminhar para um atendimento no núcleo de atendimento à mulher ou ao CREAS, e aí lá você vai ser atendido por assistente social. Entendi. Ou, né, quem é mais abastado, normalmente acaba só procurando psicólogo só. Você tem alguma rotina estabelecida? Como assim, rotina? No trabalho, tipo, você chega, toma um café, abre o e-mail e fala: uau, temos um problema! E você vai até a casa da pessoa. Não, tem uma rotina estabelecida assim. Normalmente eu chego do trabalho, tomo aquele cafezinho, boto a mão na cabeça, penso na vida. E aí eu começo a ver quais são os atendimentos do dia. Então normalmente eu tenho uma agenda com as pessoas que vão ser atendidas. Por exemplo, minha agenda atual, eu tenho gente para atender até o final de março. Mas como que chegam esses atendimentos para você? Esses atendimentos, ou eles chegam, a maioria por demanda espontânea. A pessoa vem por conta própria na unidade. Por ajuda. Ou ela vem encaminhada por outro órgão, né? Como por exemplo, saúde, etc. Ou vem encaminhada pela justiça, ou vem encaminhada pelo Ministério Público, ou vem encaminhada pelo Conselho Tutelar. Mas ela pode vir no órgão sozinho. No caso, eu trabalho no Centro de Referência da Assistência Social, né? Que é o CRAS, né? E as pessoas normalmente no CRAS elas vão mais por conta própria do que normalmente encaminhadas. Um assistente social tem mais poder do que um civil normal? Não, somos iguais perante a lei, reza a lenda, né? Oh, glória. Mas demais. Supervisão, Não é que nem o PM que pode dar um tiro em você. Um forte emoção. Não posso fazer igual um acidente, chega o bombeiro. Sabe qual é? Não. Para tudo, eu sou bombeiro! Eu não posso chegar na para tudo, eu sou assistente social. A pessoa olha pra mim. É porque quando você tá no avião, ninguém fala: alguém aqui é assistente social? Alguém aqui é assistente social? Nós temos uma situação de opressão de gênero para resolver. Qual foi a maior dificuldade em um dia de trabalho de assistente social que você enfrentou? Tem uma coisa que eu aprendi como assistente social é que se existe a possibilidade de ser superado aquele problema, para ser pior ainda, ele será. Né? Cara, a maior dificuldade que eu tive foi uma vez que uma menina veio na minha sala, ela tinha sido violentada fisicamente pelo pai. E aí o conselho tutelar virou e falou assim: não posso ir agora não, porque eu tô almoçando. E o cara morava tipo a 300 metros do CRAS. Então a gente ficou assim, velho, se o cara passar aqui e ver essa menina aqui dentro, vai morrer todo mundo. Nossa, cara, e aí? Aí eu liguei pro Ministério Público, porque lá não tem esse negócio de não estar almoçando, né? Aí eu liguei pro Ministério Público, falei disso e falei: não, traz a menina aqui. Foi lá, virou um processo, eu tive que responder lá. Virou sindicância, afastaram o conselheiro, foi um fuzuê danado, cara. Mas e a menina conseguiu se realocar? Conseguiu, ficou tudo bem, foi tranquilo. Ela ficou longe do agressor. O pai foi afastado. Foi afastado. Mas não foi tipo assim, ele deu um tapinha corretivo, não. Ele pegou uma fibra de cavalo e meteu na cara dela até ficar bem inchado. Então assim, não foi uma parada tipo, não, isso aí tudo bem, a gente passa uns salompas aqui, vai. Uma minâncora resolve. Uma minâncораzinha tá tudo bem. Caraca, que pesado. O que o assistente social faz no hospital? No hospital isso vai depender muito, mas normalmente a gente acaba trabalhando muito na perspectiva de situações que ocorrem violação de direito e que a gente vai ter que trabalhar isso dentro do hospital. Um exemplo básico disso, por exemplo, quando alguém abandona o idoso no hospital ou quando alguma população de rua vai parar nesse hospital por algum problema de saúde muito grande, etc. Os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles acionam o serviço social para que a gente avalie a situação e encaminhe a pessoa para a política pública correta.
No caso da pessoa em situação de rua, eu vou ter que sentar com ela, conversar, ver se ela tem documentação. Se ela não tem documentação, encaminhar ela para pedir a documentação quando ela sair do local. E aí, obviamente, tem que confiar que ela vai, né, procurar a documentação. E entrar em contato com, por exemplo, os órgãos de abrigamento de pessoas em situação de rua, para saber, olha, essa pessoa é frequente aí, ele está passando mal, ele está aqui, se vocês puderem mandar alguém, ele dorme aí com vocês, dorme, então manda alguém aqui para ver como é que tá, etc. Vou falar para ele passar aí, né, ele está com um problema tal de saúde, tem que tomar cuidado com isso, né, entrar em contato com outro profissional para fazer isso. O idoso abandonado, no caso, né, vou tentar localizar a família de todo mundo tem jeito. Então eu vou pegar o nome, a identidade dele, ou pelo menos a data de nascimento e o nome. Se não tiver isso, eu vou ter que pressupor isso, então vai ser um problema maior ainda. Entrar em contato com o Ministério Público, entrar em contato com a Polícia Civil, porque às vezes o idoso, isso já aconteceu comigo, ele não está no hospital, quer dizer, ele não está com condições de dizer... Eu pensei que já era um caso espírita, ele não está no hospital, só eu enxergo ele ninguém mais. Às vezes o idoso está lá, mas ele está perdido, né? Por exemplo, o idoso com Alzheimer. Isso aconteceu comigo, a senhora do Alzheimer veio parar no hospital completamente perdido do universo. Não sabia falar nada, etc. E, entrei em contato com a Polícia Civil para saber, olha, alguém fez registro de ocorrência do desaparecimento da senhora? Essa aqui é a foto dele, mandei essa foto para eles, mandei a foto para todos os abrigos, falando se alguém sabia, etc, etc. Ela acabou invadindo o hospital, foi embora, saiu andando. E no dia seguinte, a filha dela apareceu no hospital. Ai, meu Deus. Essa aqui é minha mãe, eu perdi ela, queria saber se ela estava aqui, cara, me deu um... Putz, ela estava aqui ontem. Né? E aí, sem querer, a gente acabou descobrindo que, como eu informei todos os órgãos, quando ela saiu do hospital, o órgão que fazia trabalho com população de rua acabou encontrando ela. Encontrou ela andando pela rua, etc. E encaminharam ela para casa dela. Entraram em contato com um dos familiares e ela estava indo. Falou, eu liguei, né? Falei, não, ela já está indo para casa. Falei, sua mãe está indo para casa, agora no carro da prefeitura. Eu falei, E a mulher, morava a 200 km de distância dali, entendeu? E ela veio parar lá na cidade onde a gente estava. Veio andando, pegando um ônibus, perdidaça. E chegou lá. Meu Deus do céu. Então no hospital vai mais nesse sentido. Violência doméstica também, a gente vai encaminhar a pessoa para os órgãos competentes, para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, vai encaminhar ela para a DEAN, né? Vai pedir reforço policial se for necessário, né? Fala, ela foi violentada fisicamente e o violentador está aqui dentro do hospital. Chama a segurança e chama a polícia de uma vez. Caraca, quanta treta. Tem muita coisa pra fazer no hospital. Bom, então agora a gente vai para as perguntas bônus. Primeiramente, muito obrigado por ter cedido essas respostas incríveis. Eu acho que foi elucidador, né? Nem sei se existe essa palavra, elucidador. Pode conjugar assim? Não sei. Me corrija aí nos comentários. Boa! E a pergunta bônus é a seguinte. Me fala uma coisa boa de ser um assistente social e uma coisa ruim em ser um assistente social. Coisa boa de ser assistente algo social. Algo que você ame por ser assistente social e algo que você odeie. Cara, tem uma coisa que eu gosto muito, é quando às vezes eu estou conversando com uma determinada pessoa e aí eu vejo na cara dela assim que ela abriu uma perspectiva que ela não tinha a menor ideia, sabe? Porque às vezes a pessoa ela só está perdida, sabe? Ela só está um pouco perdida ali e às vezes você vai discutindo, vai levantando outras questões, né? Não é como terapia, não faço terapia, óbvio, mas assim, você vai levantando as questões para ela, fala, olha, não é bem assim, né? Tem outras soluções, tem essa saída aqui, tem essa aqui, etc. E a pessoa começa a dar uma animada. E isso é muito Você traz brilho de novo pra pessoa. Isso é muito gostoso. Assim, não é uma coisa que sempre acontece, né? O trabalho como assistente social é muito duro. Mas seria o seu gol, pesado, né? mas putz, quando eu vejo assim, é muito legal. Eu tenho uma colega que ela falou uma vez que eu tenho uma coisa de conversar com as pessoas. E aí elas ficam rebatendo aquele negócio que eu falei na cabeça delas durante 3, 4 semanas, depois 5 semanas depois elas voltam e eu quero resolver aquele problema. Porque eu conversei com o assistente social lá e ele falou isso, ela fica, é mesmo? E vocês conversaram sobre isso, né? Foi não sei quantos meses atrás, eu me separei, teve uma senhora que foi isso. Conversei com ela, 3 semanas depois ela voltou, eu não vim aqui para falar com o assistente social que eu me separei daquele filho da puta do meu marido mesmo, que não estava prestando, porque eu entendi o que ele falou, que é isso, ninguém é obrigado a viver com ninguém que goste. Né? E aí isso foi muito legal, assim, muito bom. E é muito bom quando isso acontece, assim, é bem bom. Agora, ruim mesmo, ruim é aquilo que eu estava falando, assim. Ruim é você não ter perspectiva para onde encaminhar a pessoa, sabe? Não ter política pública que vai resolver. Ruim é você ter uma situação de violência com a criança ou adolescente e você ter medo de entrar em contato com o conselho tutelar porque os conselheiros são muito ruins. E eles são ruins porque eles entraram lá ou porque eles estão com
com pretensão política por causa de algum vereador, ou porque eles não têm capacitação e assessoria técnica nenhuma. E eles são um órgão extremamente importante que eu tenho que encaminhar. Então isso é muito ruim, você encaminhar para isso. Ou então você tem um promotor que não tem noção, um promotor sem noção, né, social, sem noção do que ele está pedindo, de qual órgão ele está encaminhando, que acaba gerando muito mais trabalho do que o normal para mim. Eu tenho que ficar respondendo ao ofício, falando, cara, isso não é aqui, isso aqui é lá na saúde, isso aqui não é aqui, isso aqui é lá não sei aonde. E dá uma raiva também, né? Pô, tu passou no concurso, tá ganhando um salário bom pra caramba, você não sabe onde é que é as coisas, né? Então, vou te ensinar, só que você fala 300 vezes, ele nem lê o negócio, né? Então isso é muito ruim. A falta de perspectiva do que fazer para a pessoa é muito ruim. Assim, a pessoa chegar para você, não ter renda nenhuma, não ter nenhuma deficiência, mas ao mesmo tempo ela tá beirando os 65 anos e não tem como aposentar. Então não tem renda, nunca pagou o INSS, etc. E você tem que virar para ela e falar assim, você tem que esperar 5 anos que a gente vai tentar pedir para você o benefício de prestação continuada. Você aguenta 5 anos ainda na extrema pobreza? Sabe? Isso é muito ruim, né? Dói. Quando falta a cesta básica, você virar para a pessoa e falar para ela que hoje você não vai comer. Nossa. É uma coisa, isso é muito ruim. Então assim, é um trabalho extremamente pesado e aí volta na questão da saúde mental, é muito cansativo, é muito pesado. É uma coisa que normalmente quando eu vou pro bar eu não sento pra conversar com meus amigos, que as pessoas choram. Acaba com o clima de qualquer rolê. Quando eu comecei a trabalhar, falei, como é que é o seu trabalho? Pô, bicho, eu não vou contar isso aqui. É meio triste pra caramba você descobrir que o mundo é muito pior do que você tá pensando e que existiam coisas que você não fazia a menor ideia. Porque a gente vê de um ponto de vista, de um panorama que a gente ignora muita coisa, né? Que a gente tá olhando... A distância é muito grande, né? Mas essa é a parte bem ruim. Que aprendizado, hein? Muito bom, cara. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, Emiliano. Quer deixar suas redes sociais aqui? Então, na droga Twitter, né? Você pode me encontrar em @_Zamiliano. No Facebook, como Zamiliano mesmo, né? No próprio Revolution, né? @Revolution também no Toilder. E no Instagram, _Zamiliano também. Muito bom, cara. Bom, então deixa aqui o comentário, né? O que você achou. Mais alguma dúvida que talvez não tenha sido elucidada aqui durante o processo você discordou também, né? Também, é importante, pode ser uma assistente social que tá ouvindo e falar assim, eu discordei sem relação. Nada a ver isso aí, verdade. Então, por favor, interaja aqui com a gente, se inscreva no canal, que é importantíssimo, siga a gente nas redes sociais, porque nos próximos programas eu também vou fazer ali aquele pedido de perguntas pela rede social. E eu espero que vocês continuem interagindo da maneira que interagiram com essa. E muito obrigado a todo mundo que mandou aí as perguntas pra gente pelo Instagram. Alguma coisa? E se você quiser ouvir mais algumas perguntinhas também, eu fiz, agora acabei de lembrar, no meu canal, que é o Fala Zamiliano, há um bom tempo atrás, 20 perguntinhas. Tudo, na verdade, o nome do vídeo é tudo que você precisa saber sobre o assistente social. Olha aí, tem um complemento, tem um spin-off, tá vendo? Que maravilha. Vai estar aqui nos comentários. Se eu não falei aqui, tá na descrição, vai estar na descrição, já vou botar esse link aí. Legal. Pô, muito bom, então você já vem pra esse vídeo, já tem mais assunto caso você tenha se interessado aqui pela conversa. É isso aí. Isso aí. Mantenham-se hidratados, comam de uma maneira saudável. Se você tiver o que comer, se não tiver, procure o assistente social mais próximo. A gente pode conversar. E quem sabe tá na Constituição que você tem direito à alimentação, queria dizer isso. Artigo 5º. Boa, então é isso. Até sexto. É o sexto? É o sexto. Ui, eu jurava que era o 5º. Bom, enfim. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo do gordo. Valeu.